Olá, nós hoje estamos aqui para deixar para vocês uma pequena palavra da parte de Deus. E o texto que nós leremos agora está lá em Mateus capítulo 26, versículos de 31 a 35. Vamos à leitura do texto. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que sejas necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Há diferentes tipos de reações à palavra de Deus. Não são poucas as vezes que nós encontramos pessoas com reações negativas à palavra de Deus. Pessoas que reagem negativamente à palavra de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, não foi diferente com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tem algumas reações em relação à palavra de Deus que não são condizentes a uma pessoa que professa a fé cristã. E quando nós lemos o texto e meditamos no texto, a primeira reação de Pedro frente à palavra de Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, Pedro a ouve com ouvidos insensíveis. Pedro reage à palavra de Deus com insensibilidade. Pedro reage à palavra de Deus com frieza. Pedro foi indiferente à palavra de Deus. Ele não se impressiona com as palavras de Jesus. E olham que eram palavras dirigidas diretamente a ele. Pedro não se sente tocado pela palavra de Deus. Pedro, ele ignora a palavra de Deus. Ele não sente nenhum atrativo pela palavra, não sente nenhuma simpatia pela palavra, nenhuma consideração pela palavra. Nós podemos dizer que nesse momento Pedro está sendo um mau ouvinte. Eu não sei se você já teve um momento como esse de Pedro, em que você, eu, nós nos colocamos diante de Jesus, diante da sua palavra, como maus ouvintes. Em segundo lugar, a segunda reação de Pedro à palavra de Deus, Pedro é insubordinado à palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? Pedro não está demonstrando nenhum sinal que esteja disposto a aceitar e obedecer à palavra de Deus. Pedro, ele não acata a palavra de Deus. Ele se mostra indócil à palavra de Deus e ele está aqui se mostrando incapaz de ser advertido, incapaz de aprender, incapaz de aceitar a palavra de Deus. E ele está demonstrando que ele não vai se submeter à palavra de Deus. E se nós não nos submetemos à palavra de Deus, nós estamos caminhando a passos largos para um fracasso. Outra reação de Pedro ante a palavra de Deus é que Pedro se mostra irredutível à palavra de Deus. Ele se mostra inflexível, duro, impassível. Pedro se mostra resistente às palavras de Jesus Cristo. Observem que as palavras de Jesus não mudam a opinião de Pedro. Pelo contrário, Pedro reafirma a sua opinião. Pedro confirma a sua opinião. Pedro não aceita a opinião de Jesus, a colocação de Jesus, a advertência de Jesus, mas ele se mostra firme na sua opinião, na sua ideia, no seu pensamento. Outra coisa que Pedro mostra, outra reação, é que ele reage de maneira petulante. Ele reage à palavra de Deus com petulância, com arrogância, com presunção. Pedro, observem que ele se opõe à palavra de Jesus. Ele não as aceita. Inclusive, ele se mostra desrespeitoso com relação a Jesus, contradizendo a Cristo. E qual é esse caminho? A palavra de Deus lá em Provérbios 16, 18, nos alerta que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O que vai acontecer? Qual o resultado disso tudo?
O resultado é que as palavras de Jesus Cristo se cumprem e Pedro nega Jesus por 3 vezes. Surge uma pergunta. Qual é a pergunta? A história poderia ser outra? Sim. Pedro poderia ter escapado da queda? Pedro poderia ter escapado desse fracasso, dessa negação? Sim. Bastava Pedro não ter resistido às palavras de Jesus. Bastava Pedro ter ouvido e obedecido à palavra do Senhor. Marcos, no capítulo 4, versículo 9, está escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 17, versículo 5, quando Jesus está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, o Senhor Deus vem no meio das nuvens e diz para eles: este é meu filho amado em quem me comprazo. Nós precisamos ouvir a Jesus. E por que nós precisamos ouvir a Jesus e as suas palavras? Porque Jesus é Deus. As palavras de Jesus nunca falham. Observem que aquilo que Jesus profetizou acerca de Pedro se cumpriu. E por que se cumpriu? Porque Pedro não aceitou, Pedro não acatou, Pedro não se submeteu à palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus veio a se cumprir. Porque se ele fosse receptivo à palavra, aceitasse a palavra, ele teria evitado essa queda. Outra coisa que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, porque Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Jesus sabia dos riscos que Pedro estava correndo e Jesus o advertiu, mas ele ignora essas advertências. Deus antevê situações. Deus anteviu a queda de Pedro e com a sua palavra trouxe uma advertência para ele. Advertência esta ignorada. Portanto, não despreze as palavras do Senhor, porque desprezá-las é defraudar-se a si mesmo. Por isso, ouça Jesus. Fique com o conselho, fique com a palavra de Deus já dita anteriormente. Mateus 17:5. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Que eu e você sejamos ouvintes da palavra de Deus, mas não só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.